Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cultura Pop 21. Hoje eu vou falar sobre podcast. Você já ouviu algum podcast? Sabe o que é um podcast? Vou fazer um breve resumo dessa maravilha do século 21. Podcast ele é um arquivo digital de áudio transmitido através da internet. O conteúdo dele ele pode variar, ele vai de acordo com o propósito de transmitir informações. Qualquer usuário da internet pode criar um podcast, ou seja, você, eu, até mesmo a sua avó. Sua avó pode criar um podcast falando sobre receitas, que ela tem um livro maravilhoso sobre várias receitas. Ela pode criar um podcast a respeito disso também, se ela quiser, ou sobre qualquer outro assunto. As publicações do podcast, elas são feitas através de podcasting, que é um sistema padrão de feed RSS, ou seja, ele permite que os internautas possam subscrever determinado post de seu interesse e acompanhar automaticamente todas as atualizações recentes desse post. O podcast ele pode ter diversos temas, sendo os mais utilizados cinema, TV, literatura, ciências, jogos, religião, humor, vários temas que podem ser abordados em um podcast. Em resumo, um podcast ele é parecido com um programa de rádio, porém a diferença é que ele é transmitido através de uma mídia digital que é disponibilizada na internet. Então você pode ouvir em qualquer momento e em qualquer local, desde que você tenha acesso à internet ou que você tenha baixado o podcast previamente. Em resumo, os podcasts eles são feeds, porém são feeds de áudio, ou seja, são textos para você ouvir. Agora que você já sabe o que é um podcast, eu vou fazer a indicação de 3 podcasts hoje que eu costumo ouvir regularmente ou que eu já ouvi em algum momento e achei bacana, relacionados a cinema, música e várias outras coisas. Antes de mais nada, eu quero pedir desculpas se surgir qualquer tipo de ruídos no fundo do vídeo, pois eu moro numa avenida extremamente movimentada, então toda hora passa carro, passa pessoas, então é um pouco complicado. O primeiro podcast que eu quero indicar é o Pipocando Cast. Ele foi criado pelo Bruno Bock e o Rolandinho, do canal Pipocando. Ele é basicamente uma versão em áudio do canal deles, que é onde eles abordam um tema de cinema em geral. Eles têm vídeos como, por exemplo, sobre a democratização do cinema, que, por sinal, foi tema da redação de 2019, ano que a gente podia sair na rua, que a gente podia abraçar as pessoas, que não existia Covid, que não precisava usar máscara. Entre outros temas também, como filmes indicados ao Oscar e muito mais. Ele é uma boa pedida para os aspirantes a cinéfilos. Podem estudar um pouco mais sobre essa arte e explorar esse mundo do cinema. A segunda indicação é o Nerdcast. Ele é um podcast brasileiro fundado em 2006. Ele faz parte do blog Jovem Nerd, que é um blog extremamente conhecido. Ele é apresentado pelo Alexandre Ottoni e o David Pazos. Hoje ele é considerado o podcast de maior sucesso e audiência na história do Brasil. E ele chega a receber cerca de 1 milhão de downloads por episódio, tá? Ele chegou a receber 1 milhão de downloads por episódio. E em 2019 ele se tornou o primeiro podcast do Brasil a alcançar a marca de não 1 milhão, mas de 1 bilhão de downloads. Mundialmente, essa marca ela foi atingida só pelo The Daily. The Daily, que é um podcast do jornal americano The New York Times, e pelo Stuff You Should Know. Olha só o tamanho desses caras, olha com quem eles estão sendo comparados. Olha os números deles, que bacana. A gente também pode ficar grande, é só você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Segundo a pesquisa que é realizada pela ABPOD, que é a Associação Brasileira de Podcasters, olha a proporção que tomou essa mídia digital. Ele é hoje o maior... Hoje ele é um podcast de maior audiência em todo o Brasil e o mais ouvido da década, segundo o Spotify. Se o Spotify falou, tá falado, cara. Então, para quem procura qualquer assunto nerd, de jogos,
franquias aclamadas de filmes como Star Wars e várias outras, esse podcast é ideal para você. E por último, mas não menos importante, um podcast que eu acompanho muito, que eu tenho muito carinho, chamado Mundo Freak Confidencial. Ele é um podcast brasileiro de casos insólitos e paranormalidade. Ele é apresentado por 3 integrantes que procuram balancear, um papo leve e divertido. E eles são divididos entre céticos, que são aquelas pessoas que não acreditam na paranormalidade, e nos crédulos, conhecidos como believers, que são os que acreditam. Ele é apresentado pela Ira Croft, pelo Andrei Fernandes e pelo Rafael Jacaúna, e vários outros convidados. Ele é a dose certa para você que procura um bom podcast de terror, sendo psicológico ou paranormal, com vários contos reais dos espectadores no quadro Aconteceu Comigo. É sensacional, vai te deixar de cabelos em pé. Então, se você está procurando um podcast para dormir tranquilo depois da meia-noite, essa é a medida certa. Chegamos ao final de mais um vídeo. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Mais uma vez, curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos se vocês gostaram. Se você não gostou, achou péssimo, achou que você perdeu seu tempo assistindo esse vídeo e ficou uma porcaria, faz o seguinte, não perde seu tempo não. Compartilha ele com aquele seu amigo Zé Ruela, que você não vai muito com a lata dele, que ele é chatão. Compartilha com aquele tio do pavê, é pra comer. Compartilha com aquela crush que te deixou no vácuo 5 dias no WhatsApp. Mas não deixa de compartilhar. Compartilha se você gosta, compartilha se você não gosta. Só compartilha, galera. Meu nome é João, eu fico por aqui. Nos encontramos em mais um outro vídeo e até mais.